Boa noite, queridos buscadores. Estamos começando aqui com um pouquinho de atraso, os 74 conversando, da Escola Exemplo Vivo, e com um tema que foi um tema realizado na imersão que faço todo meio de ano, né, sobre o balanço do meio de ano, o que eu fiz e o que falta fazer. Então, esse trabalho não foi possível, né? Porque no mês passado eu tive problemas técnicos aqui que não conseguia superar de jeito nenhum. Então eu cancelei, mas estou fazendo essa abordagem, né? Do que eu fiz, do que falta fazer, porque nós sabemos, né, que no final do ano as pessoas fazem suas listinhas. Se não fazem suas listinhas escritas, fazem seus processos mentais de promessas a si mesmo, né? Com a expectativa do que vai ser no ano seguinte. Os meus pacientes trabalham isso presencialmente comigo nos trabalhos de grupo, né? Nos sábados, como vai ter agora, inclusive. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com eles o que eles tinham se proposto a fazer dentro da metodologia Exemplo Vivo, que é trabalhando com o espiritual também, né? Ou seja, quem diz o que eu vou fazer, essa força, né, interna que habita em mim e que pode me orientar muito bem em quais são os meus próximos caminhos, os meus melhores caminhos para o ano que vem, né? Da mesma forma que eu faço a relação, esse trabalho, enfim, eu medito e chego a algumas ideias do que eu queria fazer no ano seguinte, mas de repente eu guardo essa folha, eu abandono essa folha e não revisito. Então, assim, há muitos anos eu faço no meio do ano um balanço do que fiz, o que falta fazer, né? E esse tema eu adaptei hoje para cá, com o que estou fazendo, né? E o que falta fazer. Então, oi, Sushante, boa noite. O que falta fazer, né, nesse 2025 que nós estamos, né? Então, hoje, a sugestão é pensarmos sobre isso. O que eu estou fazendo e o que falta fazer pela minha prosperidade, né? A prosperidade vai nos acompanhar na Escola Exemplo Vivo, que eu fundei em 2013, né? Ela vai nos acompanhar o ano inteiro. Então, são desdobramentos desse tema. Cada mês, aqui no Instagram, e também nos meus trabalhos presenciais, desdobramentos da prosperidade, né? Com essa ideia de que não é o enriquecimento, é a expansão do ser, né, no sentido de ficar muito bem integrado, de ficar muito harmonizado ao que está acontecendo no mundo e na vida das pessoas, né? Essa prosperidade, ela é grande, é uma prosperidade que eu posso trabalhar no meu campo físico, no meu campo familiar, né? E no meu campo do dinheiro, sim, por que não? Mas existem vários segmentos, né, que eu preciso trabalhar para conquistar essa tal prosperidade tão almejada e desejada por tantos, né? Quando chegou esse tema para mim, eu fiquei observando, né, na internet, enfim, cartões de Natal, todos falando em prosperidade. Todo mundo quer, né? Todo mundo quer ser próspero. Ser próspero com aquela ideia de crescimento, né? De mais, de expansão. Só que a maior parte das vezes, né, ou nós nos iludimos e fantasiamos o que é melhor, maior e bom, e isso acontece muito. Eu estou só usando a minha experiência da clínica, né, desses anos todos. Então ficamos, né, ou comparamos, fazemos comparações, né? Eu já falei desse tema aqui. Boa noite, Letícia. Eu falei desse tema, está lá no YouTube, né? A prosperidade em que eu me comparo ao outro,
E isso é tão triste porque nunca é bom, né? Não traz uma força, muitas vezes traz uma piedade, uma coisa assim, poxa, eu não consegui, uma vitimização, o outro tem, eu não tenho, ele consegue, eu não consigo. Enfim, prosperidade envolve muitos, muitos aspectos. Esse aspecto que eu quero tratar aqui hoje é um aspecto da ação, né? Ação. O que efetivamente eu estou fazendo pela minha expansão? Em todas as áreas da minha vida. Então eu posso pensar na minha área profissional, né? O que eu estou fazendo, o que falta fazer para expandir, para melhorar, né? Mas a gente tem que começar pelo ponto importante, que sou eu. O que eu estou fazendo por mim, primeiro, para alcançar qualquer estágio melhor, mais próspero, mais expandido da minha vida. Então, o que eu estou fazendo por mim é importantíssimo. E o tema desse mês, no presencial, agora no sábado, lá na Desembargador Isidro, se vocês quiserem dar um pulinho lá, né, vai ser responsabilidade emocional, cuidando de si mesmo. Porque nós ficamos querendo coisas, botamos lá na frente, metas, vontades, planos, né? Mas esquecemos que tudo isso vai depender do nosso estado, do meu estado, do seu estado, de como nós estamos. E quando veio esse tema para mim, porque os temas vêm, né? Eu não crio o tema, né? Quando veio esse tema para mim, essa responsabilidade emocional, poxa, eu já falei tanto sobre isso em termos afetivos, dos relacionamentos, né? Mas veio com essa pegada, responsabilidade emocional, cuidando de si mesmo, né? Como trabalho como exemplo vivo, vocês sabem, a minha metodologia criada por mim, que eu sigo, né? Eu não me incomodo de falar de coisas, né, da minha vida, se elas forem ser exemplos bons para as pessoas, né? Então, mês passado aí eu tenho um DPOC, tive uma coisa chamada crise de DPOC que eu não sabia que existia, né? Fui parar no hospital, fui muito bem atendida, fiquei 12 dias no CTI, vendo televisão e esperando o meu corpo melhorar. Não tinha dor, não tinha... Estava super confortável. As enfermeiras até brincavam, a senhora não tem desconforto aqui no CTI? Eu disse, nenhum. Eu estou sendo tratada. E acima de tudo, o que aconteceu? Eu tive tempo para pensar. Então, o nosso poder superior, às vezes, nos dá umas pernadas para que nós façamos um tempo sério para pensar de nós mesmos. O que é melhor para nós. E nesse afã de conseguir as metas, conseguir realizar esse 2025, eu tenho uma lista, né? Às vezes, e muitas vezes, eu observei em mim e observo nos meus pacientes. Eles deixam eles de lado, no sentido do cuidar, e partem para a ação. Tudo bem partir para a ação, problema nenhum, né? Ação, para quem tem força, está podendo, vai lá e faz. Mas eu estou inspirada e estou apoiada em quê? Em que padrões, em que crenças minhas eu estou apoiada, né? Se for uma crença muito grande, de energia, de espiritualidade, eu vou ter que me voltar para esse campo da minha vida, né? Mas é muito difícil, porque o dia a dia nos consome. Então hoje eu vi até um programa, a Monja Coen falando meditação, também é bom. Mas eu pertenço ao mestre, que era o Osho, que ele dizia assim, olha, o mundo ocidental, o homem ocidental, pode meditar muito bem lavando louça. Porque aí ele ocupa a mãozinha no quebra-prato e a cabeça dele esvazia, para que ele possa ter novas ideias, novos insights, novos pensamentos.
Essas não eram as palavras dele, são as minhas, né, interpretação dessa questão. Então, quem pode aqui parar, né, como eu pude, 12 dias? É um privilégio. E a primeira coisa que eu fiz quando eu saí de lá, né, eu saí numa segunda-feira, quarta-feira eu mudei meu cabelo. Porque eu não tinha espelho para me olhar lá, deixa eu explicar isso. Cheia de medo, como todo mundo, mas eu me dei conta que o meu corpo físico, ele já não era aquele corpo, daquela cor, daquele cabelo, daquele jeito, né? E que eu estava precisando de algo mais atualizado. E quando eu via aqui no celular mesmo, fotos, eu disse, não está atualizado. Eu vou precisar atualizar isso. Aliás, não só isso, como outras coisas também. Não é? Eu fumava, então eu peguei esses 12 dias e comecei o meu processo, né? Estou, assim, dias sem fumar. Mas como vocês sabem, eu sou especializada em doenças crônicas, não é? A compulsão por atos ilícitos e por atos lícitos. No caso, o fumo é lícito, né? Como o álcool também e outras drogas, né? Mas estava sem condição, força interna para fazer qualquer movimento. Então, o que eu estou fazendo pela minha prosperidade precisa ser muito bem pensado, muito bem analisado. Porque eu, de repente, eu não estou operando com a minha força toda, mas eu estou operando com o meu possível. E se eu estou operando com o meu possível, então, o que eu vou dizer para mim? Não, Ana, você está operando no seu possível, dentro do que você pode mesmo, e deu, não é? Eu faço uma avaliação, e nós precisamos fazer essa avaliação, mas de uma forma amorosa, de uma forma delicada, não é? Não com uma culpa por não ter realizado. Nós vivemos num mundo em que nós somos categorizados por notas, né? Desde que nós nascemos. Enfim, cresceu mais 1 centímetro, mais 2, isso é nota. Na escola também e na vida inteira. Mas nessas questões existenciais, as notas não são suficientes, né? Nós precisamos perceber existencialmente como vamos nos avaliar. E aí, na hora da avaliação, não pode ter mão pesada. Tem que ter mão justa. Aliás, falando, né, eu não tenho religião, mas curto muitas coisas, falando que nós estamos no ano de Xangô, que é um orixá que trabalha pela justiça e que tem um machado dos dois lados, que tem corta aqui e corta aqui. Então, não adianta fazer o certo, todo certo, se depois esse certo tem consequências que não são boas para mim, não é? Então, a delicadeza faz parte da avaliação. A avaliação não pode ser cruel. Eu não posso ser um juiz rígido, ríspido e áspero comigo mesmo. É o que eu estou fazendo. Ah, Ana, você está procrastinando um pouquinho. Ok. Registro na minha cabeça que eu estou procrastinando um pouquinho. Me comprometo a dar uma melhorada, né? E vou com calma. Como todos vocês sabem, eu pertenço ao programa 12 Passos. E existem lemas que são para sempre, né? Tem um que é vá com calma, mas vá, né? Então, às vezes, fazer muito não é sinal de que eu estou em uma fase próspera, de expansão. Às vezes, tampona uma força, uma falta de força que eu não tenho e que eu me esforço para ter. Isso gera tanto de depressão que a gente está vendo por aí, inclusive a minha, né? Porque eu tenho depressão. Então, por quê? Porque eu quero fazer uma avaliação minha mais forte do que eu posso fazer. Ora, com esse tempinho frio que agora arrasou, nós estamos falando do Rio de Janeiro, né? Eu não sei para que lugar do mundo essas palavras vão chegar. Mas aqui nós estamos com friozinho, 17 graus.
De noite é um friozinho. Para carioca, então, já está inverno forte, né? Que é o meu caso. Mas com isso tudo, essa baixa de movimento, essa baixa de energia solar, né? As coisas mais úmidas, mais nubladas, né? Isso tudo faz com que, às vezes, e muitas vezes, a depressão se apresente mais crítica. E como é uma depressão que é mais crítica? Boa noite, Reginaldo, querido. Qual é uma depressão que é mais crítica? É quando eu sou um juiz ferrenho de mim mesmo. Não é? Quero fazer coisas que meu corpo não me permite mais. Não é? Quero fazer coisas que estão além. Então, o que eu estou fazendo, que é uma pergunta desse tema, né, para a minha prosperidade, é que eu possa responder a essa pergunta. Sim, eu estou fazendo várias coisas pela minha prosperidade. Porém, com calma, com gentileza, com paciência. E enaltecendo os meus sucessos possíveis. Então, o que é um sucesso possível? É aquilo até onde eu consegui chegar. Esse é o sucesso possível. O resto é exigência demais. E ser exigente demais me leva a cometer erros demais também. Comigo, com a análise das situações, né, com as pessoas, enfim. Então, eu comecei para agosto, né, para julho agora, estou nesse tema, responsabilidade emocional, cuidando de si mesmo, porque se eu não fizer isso, se não partir de mim, eu não vou emanar nada para lugar nenhum. Não é? Essa irradiação boa, possível, positiva para o mundo e para as minhas coisas, nessa energia, ela vai, mas ela precisa voltar para mim. Se eu não tenho e tenho pouquinho, eu gasto. Depois eu não tenho para mim. Então, o que eu estou estou podendo fazer é a resposta boa para essa pergunta. O que eu estou fazendo pela minha prosperidade agora, né? É se você tiver uma resposta tipo assim, o possível. O possível, com gentileza, com amor, com vontade, até com garra mesmo, né? Sabe, com impulso, com energia, para coisas que vão ter um excelente desdobramento. Então, não perder tempo, né, com coisa pequena e que não vai levar a uma melhora dessa expansão minha no mundo. Eu preciso ir para coisas que vão realmente fazer bastante diferença. Porque essas vão ser as melhores, né? Quando elas se irradiarem de mim para o mundo, essas coisas que eu estou fazendo pela minha prosperidade, elas vão também influenciar todos que estão ao redor. Aí eu digo, no âmbito da nossa família, da nossa pequena família, não é? No âmbito dos nossos amigos, no âmbito do nosso trabalho, no âmbito da rua, desse momento mundo que nós estamos vivendo. Isso tudo vai fazendo uma onda. Boa noite, Bia. Isso tudo vai fazendo uma onda de prosperidade. Então, a prosperidade, aquilo que eu falei do Machado de Xangô, né? A prosperidade dá em mim e dá em você. Não pode dar só em mim. E essa prosperidade que é positiva, que é energeticamente saudável, essa nós precisamos disseminar. Mas disseminar mesmo. Porque senão, se nós não disseminarmos, é como se a gente de repente parasse de oxigenar essa mesma força que me leva a fazer a expansão. Não, é como se fosse uma máquina que tem as roldanas e que eu não estou olhando as roldanas. E aí vai travando, né? Vai travando. E quando eu vejo, eu estou travado mesmo. Então, o que eu estou fazendo hoje, a melhor
resposta que você pode obter e que deve obter. Eu estou fazendo o possível com toda a minha força, com todo o meu amor, né? Para a minha prosperidade. A minha que vem junto com essa prosperidade imensa que eu posso espalhar aí pelo mundo, né? E a segunda parte desse tema é o que falta fazer pela minha prosperidade, né? Ainda em 2025. Às vezes, vou falar sobre o exemplo vivo, que é meu método, né? Às vezes uma pequena coisinha que você faz uma mudança enorme em tudo, inclusive que você sente e pensa. Então, às vezes é uma pequena coisa que você não acha que vai ser importante, porque o importante é fazer tudo, né? Tudo muito bem feito, para a tal prosperidade. Às vezes é uma pequena coisa. E essa pequena coisa, ela acessa um núcleo, né? Um núcleo de pontos que eu posso tratar melhor. Aí é muito bom. Por quê? Eu posso começar pelo pequeno. Ora, se eu não estou bem, como é que eu vou pensar em prosperidade? Se eu não estou bem comigo mesmo, se eu não estou cuidando da minha saúde física, da minha saúde emocional, dos meus relacionamentos, se eu estou parado no tempo e quero fazer algo pela minha prosperidade até o final do ano, conforme eu combinei, né, em dezembro de 2024, fica esquisito. É mais difícil, porque vira uma cobrança imensa, uma cobrança desnecessária e que não vai dar bom resultado. Porque a resposta, nesses casos, podia estar fazendo mais, eu estou fazendo pouco. Isto quando as pessoas, né, ao nosso redor também, ajudam e dão a mãozinha, né? E perguntam, aquilo que você falou que ia fazer, você não vai fazer? Então, é um processo, essa prosperidade que eu estou falando desde o início do ano aqui, que é o ano da prosperidade, desde janeiro, né? Esse é um processo de conquista. Essa prosperidade, ela vem até que, muito que naturalmente, quando eu estou pronto para receber essa emanação de prosperidade. E se eu estiver pronto, tudo vai acontecer mais, claro. Porque eu vou nessa direção mesmo sem saber. Eu vou nessa direção até nas minhas intuições e nos meus sonhos, né? E aí eu posso dormir muitíssimo preocupada com uma coisa que faltou fazer, que eu não estou fazendo, e que eu estou sabendo que não está dando bom, porque eu estou errado, estou em falta, né? Aí eu posso ir dormir e pedir a quem vocês quiserem. Eu rezo muito, oro muito, medito muito, enfim. Mas de noite, né, é sempre um bom momento de fazer isso, para entrar em contato, né, com o que falta fazer, mas de uma maneira realmente espiritual e inspirada, né? Porque é essa que vai dar mais certo. É essa ação mais favorável que vai nos ajudar mais, que não vai nos cobrar tanto, tem que fazer, vai nos cobrar muita falta de ar e muito desgaste físico e energético. Então, é saber o que fazer, né? Até que ponto eu posso ir. Eu vejo tudo muito nesse mundo atualmente, né? Mas já havia também. Mas está bem, bem forte a exigência que as pessoas estão fazendo de si mesmas, sem se dar conta que não estão com essa bola toda. E essa é a questão. E aí não dá o resultado que elas queriam, e aí elas ficam muito chateadas, não é? Ora, o que é isso, né? Até que ponto eu vou continuar esse processo rigoroso de autodiagnóstico, né? E que me prejudica, porque não me motiva, né? Só me enche de culpa por não ter feito. Então,
E essa é uma culpa que é muito ruim, muito perniciosa. Porque essa culpa me bota para baixo. Diz, você não deu conta, você não conseguiu. Por que não conseguiu? Porque você não consegue nada. Ah, poxa vida, né? E parece que a gente tem aqui um ser humano, né, desdobrado, que é o ser exigente. O ser que vai cobrar, o ser que está me avaliando, que sou eu mesmo. Olha que interessante, se junta isso, uma avaliação externa, pronto, aí danou-se. Por quê? Eu já estou me sentindo down, eu já estou me sentindo aquela que não realizou, que está com dificuldade para realizar. E alguém vem e aponta, vai, essa energia de força, ela vai caindo. Eu sou obrigada a dizer aqui a vocês que eu estou numa fase, e estou vendo isso com meus pacientes também, e vejo também os resultados deles, quando eles fazem uma avaliação das pessoas que os cercam. Não é? E quando eles conseguem, que não é simples, não é fácil, não estou dizendo que é fácil, né? Quando eles conseguem fazer uma depuração das energias que chegam até nós. Tem aquela pessoa, por exemplo, que eu gosto muito, mas ela não está me trazendo uma força, um ânimo, uma condição para eu alcançar a minha prosperidade. Às vezes é um amigo queridíssimo, né? Mas que não está podendo dar isso agora. Então, eu estou falando do outro porque imediatamente, quando eu não estou me dando conta, nós somos levados a essa fantasia de que com alguém nos dando suporte, nos ajudando, eu vou dar conta. E é claro que não é isso. Mesmo porque eu sou uma psicoterapeuta, né? A pessoa vem porque ela quer se melhorar, quer ser próspera, quer fazer acontecer, fecharam, estamos juntos, né? Mas vamos ver se ela tem condições internas para bancar esses sonhos e essas metas. Ou se isso vai danificá-la por não conseguir realizar. Então, às vezes é melhor realizar um pouquinho, né? E isso dá um prazer, uma alegria, uma felicidade, um sentimento de expansão diante do mundo, da vida, do que realizar muito, né? E tirar do nosso cofrinho energético até, vou falar uma expressão aqui, até a nossa energia vital para continuar. Então, começar a fazer uma limpa, né, no que nos cerca. E essa limpa no que nos cerca também pode ser a limpa física. Por exemplo, do nosso armário, da nossa casa, não é? Ou cuidar da saúde bem concretamente. O que eu posso fazer para melhorar? Então, começar a cuidar de si mesmo, que é o tema do mês, né? Eu vou botar ele um pouco aqui. Cuidar de si mesmo passa a ser uma prioridade. Eu posso fazer tudo a que eu me programei, se eu estiver bem. Não é interessante? Nesses tais dias de CTI que eu falei para vocês, eu tinha um trabalho presencial no sábado, né? Tinha um conversando na quarta-feira, que é esse trabalho aqui. Mas eu não podia, né? E aí, com muita dó e muita tristeza, né, conversando com meus médicos e tal, a Letícia Riboli faz assessoria de organização, aliás, lindamente, né? Providenciou de cancelar. E não, só que na minha cabeça, eu cancelei. Mas eu queria que eu ia sair na semana seguinte, fazer. Aí eu pensei, bom, essa exigência do fazer, como é que você vai fazer com ela? Eu disse, bom, se eu estiver bem, eu faço, não é? Aí já entrou uma condicional, uma condicionante
que me ajudou a tomar a melhor decisão para mim. Se eu estiver bem, eu faço. Então, às vezes, a nossa saúde física nos leva para esse tipo de pensamento. Se eu estiver bem, eu faço. E se eu não estiver bem, eu não vou fazer. Ah, mas Ana, aí tem implicações nas suas metas, no que, no que você disse que ia fazer para o segundo semestre? Tem, mas e aí? E daí? Né? Quem vem primeiro em importância no universo? As minhas conquistas ou eu? Eu como um todo? Não é? Como um ser único? Um ser que tem muitas condições de fazer tantas coisas? Então eu vou proteger primeiro a mim. Ah, esse egoísmo? Claro que é. Tem que ser. É como o que acontece nos aviões. Né? A aeromoça está lá e explica. Se a máscara cair, bota em você. Não bota na criancinha que está do lado, porque se você não botar em você, você não vai salvar mais ninguém. Nem a criancinha, nem o velhinho, nem ninguém, se você não estiver com a sua máscara. Então, quando eu pensar o que falta fazer, eu tenho que pensar, eu estou usando a minha máscara para poder fazer aquilo a que eu me programei? Ou foi excessivo? Não é? Então, esse balanço de meio de ano, que é o tema de hoje, né? O que eu fiz, o que está faltando fazer para o tal projeto de prosperidade desse ano, que é a palavra, eu tenho que ter bastante serenidade. Aí, quando eu falo serenidade, não tem jeito. Eu me lembro da oração da serenidade. Preciso dizê-la aqui para vocês. Porque ela não tem religião nenhuma, né? Ela é só um orar, um direcionar palavras para o universo, né? Então é assim, Deus, um Deus qualquer, pode ser qualquer coisa, até um pedaço de toco na rua, né? Deus, concedei-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para perceber a diferença. Essa sabedoria é que é o tchan, né? Para saber o que eu posso modificar e o que eu não posso modificar. Essa oração, eu tinha uma companheira que ela viajou o mundo inteiro estudando essa oração, porque ela queria conhecer a origem, né? E tem muitas versões de muitas coisas. Foi um general que fez para um soldado depois da Segunda Guerra. Ela concluiu como pesquisadora séria, né, que não tinha, que não dava para chegar à origem dessa oração, né? Sei que essa oração salva vidas, já salvou a minha. Essa oração talvez salve muita gente a cada minuto, se conseguimos reconhecer o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer, né? Sabedoria para se dar conta disso. E muitas vezes a humildade para perceber, né? Porque se nós somos muito autossuficientes, podemos, fazemos, prendemos, porque o nosso ego é enorme, né? Muitas vezes esse ego não dá conta, né, depois do que vai advir das minhas decisões. Porque eu não avaliei corretamente se de repente eu ainda daria conta, né? Se aquilo eu posso modificar ou não posso modificar. Então, por que essa preocupação do modificar ou não modificar? Porque a vida é feita de mutações. Como eu sou uma especializada em mudança, sou uma pessoa especialista em mudanças, né? Eu digo hoje disso agora, semana passada, para um paciente que quis tratar comigo, eu disse, olha, a sua maior questão para se tratar comigo é você me dizer se você quer mudar. Porque aí eu considero que uma hora da minha vida está sendo bem empregada. Se uma pessoa quer mudar, mas se ela quer ficar naquele rame-rame,
sabe? E deixando a coisa acontecer, não é por aí que ela vai fazer um grau de sinergia com o mundo para as coisas que ela quer. Principalmente pensando em expansão, pensando em prosperidade. Então é preciso que a pessoa queira muito. Por que quer mudar? Mas eu quero muito. Tem que querer muito, porque é difícil para muita coisa, né? A gente tem que se confrontar todo dia com o espelho, todo dia com nossos padrões que não falam em tanta prosperidade, mas querem, né? E precisamos fazer alguma coisa para modificar. E essa coisa para modificar é que é difícil. O que eu posso fazer realmente para modificar essa situação? Eu estou encantada com o movimento da prosperidade, porque ele é um movimento positivo e adicional para o meu progresso como ser humano, né? Se eu resolvi parar 2025 e me questionar sobre a minha prosperidade, sobre as minhas condições de mudança, de alterar coisas na direção que eu gostaria, que desafio lindo, que coisa viva, não é? Que possibilidade autêntica, saudável, mas feito de uma maneira racional, bem pensada, com calma, não é? Então vá com calma, mas vá, né? Mas fazendo o possível. Aí vem um outro lema, eu sou obrigada a citar os lemas porque eu sou completamente fascinada por eles, são lemas do programa de 12 passos, né? Um dia de cada vez. Hoje eu tentei, não consegui, mas amanhã eu tento de novo. Posso tentar de novo. Não está perdido. Então, quando a gente faz um balanço no meio do ano e considera que ainda não resolveu essa meta, essa proposta do final de 2024, né? Eu posso pensar que talvez a minha estratégia esteja errada. Talvez eu esteja querendo, abraçar o mundo, né? Um mundo com tudo, fazendo todas as minhas metas. Mas das minhas metas ali, qual é a que eu dou conta agora? Né? Daquilo que eu penso, o que eu dou conta agora? Boa noite, Alessandra. O que eu vou dar conta agora, realmente, daquelas metas todas? O que você dá conta agora é fazer, assim, um pouquinho de exercício físico, né? Vai para academia ou eu faço na minha casa? Vamos lá. Qual é, para onde a mínima ação me leva para o máximo resultado? E eu gostei dessa frase. Mínima ação para o máximo resultado. E também se dar conta das possibilidades. Não querer abraçar o mundo com as pernas, porque não vai conseguir. Vai frustrar, vai ficar muito triste, vai ficar muito chateado, se sentindo impotente de si mesmo. Se eu me programei e eu não estou conseguindo, impotente, eu estou errada, né? Eu que sou ruim, eu que não dou conta. E esses pensamentos, eu não dou conta, eu devia fazer mais e tal, são autossabotadores. São pensamentos que não nos levam a nada. Eu também quero dizer uma coisa interessante, né? Quando a gente pensa o que fiz, o que falta fazer, né? Eu fico pensando efetivamente, né? Me diga 5 coisas que você fez até agora, né? Nós estamos em junho, julho, começamos julho, né? Ontem. 5 coisas que você tenha feito que realmente te levam para essa postura de prosperidade e expansão. 5. Ora, difícil, hein?
Ações suas, movimentos seus, né? Ah, eu usei suporte, eu te tenho uma rede de apoio, me ajudou, sei lá, tudo bem. Mas me diga 5. Se você puder dizer 5 para o primeiro semestre, continue dizendo 5 para o segundo. Não precisa dizer 10, porque o mundo não vai acabar. Né? A reavaliação constante das metas e propósitos é fundamental para atualizar o próximo passo. E aí, de novo, né? A listinha de dezembro de 2024 foi daquele momento, foi daquela situação. Agora, outra coisa. Outro momento, outra situação. Eu trabalhei muito tempo com estratégias empresarial. E, na época, a gente fazia planejamentos para 3 anos, para 5 anos, enfim. Hoje eu me dou conta, né, que se você conseguir ter uma leve ideia do que vai fazer em 2026, já é muito bom. Mas agora, terminar o ano empatado com tudo que eu queria fazer em 2024, muito difícil. As circunstâncias são outras. E muitas vezes nós não preparamos esse terreno em que nós precisamos operar para a expansão, para a prosperidade, nós não preparamos esse terreno corretamente. Então as coisas que nós botamos lá nos planejamentos foram fantasias, foram desejos. Ah, Ana, mas se a gente não sonhar, se a gente não desejar, sim, mas alguma coisa é execuível, porque senão é um delírio. É uma fantasia, sem amparo. É algo que você quer que não tem amparo na realidade. E então é um sonho, é uma bobagem. Na verdade, eu digo uma bobagem porque é uma perda de tempo. Cansa, né? Não atende à realização pessoal, porque a pessoa não se sente realizada porque está fazendo bem, e não deu certo. Agora, existe algo que é muito bom no meio do ano, né? O que não deu certo eu não vou fazer mais. Já é uma boa ideia. Essas coisas que não deram certo eu não faço mais. Vou fazer outras. Pode ser até que eu erre, mas eu vou tentar diferente. Eu vou tentar fazer diferente para meu benefício. Porque repare, essa ideia da prosperidade, se vocês puderem ver esse tema lá no YouTube, né? No canal do Camargo Sempre Vivo, porque esse tema está sendo falado desde janeiro. As diferentes faces da prosperidade. Né? E agora, nesse meio de ano, eu me deparo com uma necessidade urgente de todos nós reavaliarmos e corrigirmos a rota, né, para o segundo semestre de 2025. O que eu preciso corrigir? É ter essa humildade, ter essa delicadeza consigo mesmo e dizer, peraí, isso aí foi demais. Realmente foi muito ruim. Então eu vou fazer metade disso. Né? Eu vou pegar essa minha meta, vou reduzir a metade. Ou talvez eu resuma só a uma meta. Às vezes, né, como eu trabalho com pessoas em condições de vida e morte, né, às vezes a pessoa tem que escolher o que ela vai fazer. Né? Às vezes ela não dá conta de fazer muito, mas nós precisamos trabalhar com segurança máxima e risco zero sobre a nossa integridade interna, sobre quem somos nós. Quando nós abrimos mão de quem somos nós, por algum motivo alheio à nossa vontade, nós pagamos um preço. Esse preço é alto. E, acima de tudo, ele entra no lugar de deixar as coisas inseguras. Então, segurança máxima, risco zero, que é o que eu trabalho, né?
É o que nós devemos procurar alcançar. Ah, eu vou fazer isso, mas eu vou estar em segurança máxima? Ou eu vou sair danificado? Não é? Porque não foi bom, eu não avaliei bem. Ah, eu vou agora fazer um fim de semana, vou viajar, enfim, qualquer coisa, né? E de repente eu volto pior. A quem você vai culpar? Não é? Não é só culpar, é entender. Fiz mal, fiz errado. A minha avaliação não foi boa. Mas se eu entrar em contato com essa avaliação que não for boa, cheia de ânimo e vontade para modificar, não, aprendi, não foi boa nisso e nisso. O que eu posso fazer? Entrou na oração da serenidade, né? Sabedoria para perceber a diferença. Tem coisas que não vão se modificar. E aí, eu costumo dizer para o meu paciente, aceita, perdeu, cara. Perdeu, malandro. Então, às vezes, um aceitar que perdeu é melhor do que um ganhar todo esfolado. Um ganhar pouco. Às vezes é melhor aceitar, perdi mesmo. Eu realmente não consegui. Mas eu vou tentar de outra forma, talvez de outra maneira. Não é? E tem uma coisa aqui que eu quero chamar a atenção, não só como psicoterapeuta, mas como uma pessoa do mundo, né, que eu sou. Né, e por ver coisas, né, e já ter feito uma trilha na convivência com o mundo, né, nós normalmente somos muito rigorosos conosco, normalmente, e somos pouco humildes no sentido de buscar ajuda, de buscar suporte, e com isso nós buscamos suporte às vezes tardiamente. Podia ter buscado antes. Olha, mas não vai se chibatar por isso, né? Buscou agora? Que bom. Enaltece isso dentro de você. Mas considera que você é uma pessoa que, se deixar, vai procrastinar e vai pedir depois, vai ver depois. E isso não é, a maioria das vezes, o momento certo para lutar contra os padrões que são negativos, contra as situações que não estão bem colocadas, né? E nós precisamos de suporte. Mas o nosso ego, maldito ego, eu digo maldito porque, por outro lado, ele é ótimo, né? Ele é o nosso princípio da realidade, é ele que nos dá condições de viver no mundo. Mas eu digo que ele é maldito no sentido, quando ele sobe, esse ego mais vulgar, que sobe a nossa cabeça, né? De que nós vamos dar conta. Isso é o ego, e esse ego, normalmente, ele falseia. Ele não nos diz a realidade das situações. As avaliações que esse ego maníaco faz, né, normalmente são muito erradas. E aí eu tenho que depois cuidar, fazer, como dizem os bombeiros, o rescaldo do incêndio, né? Mas, mesmo assim, sempre há tempo. Por exemplo, quando alguém diz assim para mim, Ana, eu não me trato porque eu não tenho dinheiro para fazer terapia. Eu digo, tá errado. Tem vários sites, gente, o que tem de site agora, de psicólogo, atendendo por preços bem acessíveis, né? Pessoas, eu não vou julgar porque as pessoas fazem isso ou não, mas eu não pertenço a um desses grupos, mas eu acho muito válido. Porque às vezes sentar, né, e falar por 1 hora com 20, 30 minutos, sei lá os tempos, né, com alguém pode ser muito bom para clarear a mente. Então existem esses sites todos aí, promovendo esse tipo de atendimento. Quando foi a pandemia, eu tomei muito cuidado, porque eu não queria entrar na internet, devido ao trabalho que eu faço. Eu tenho, afinal de contas, uma estrada longa, né? Muito baseada em coisas das doenças crônicas, não é?
compulsão, depressão, HIV, AIDS, câncer, a minha bagagem é pesada, né? São as coisas, os temas que eu escolhi, que eu trato, mas eu não queria ver isso confundido com uma conversinha de 60 minutos. Porque isso não é um tratamento. Isso é só um toque, um pequeno toque. E depois aí me convenceram, não queria que chamasse live, mesmo porque eu acho que a live desqualifica um pouco, né? Esse é um encontro, é um conversando, né? É um conversando comigo e com vocês que eu boto no universo. Quando aí me disseram que isso era possível, eu comecei a fazer. E o primeiro susto que eu tive foi quando eu sentei, porque eu estou acostumada a ser filmada, mas não ficar me olhando como eu estou aqui. Olhando para o Mana Camargo, que está falando coisas para vocês o tempo todo. Então, foi um impacto, foi difícil. Mas agora nós, como está aí escrito, né? Nós estamos no 74º conversando, 74, né? Então foram 74 encontros conversando, mudou de nome no meio do caminho, e eles estão todos lá no YouTube. Por que eu resolvi fazer isso? Todos que assistem aqui sabem, porque eu quero chegar em Roraima. Meu objetivo é chegar em Roraima. Já cheguei lá no exterior, Brasil quase todo, mas está faltando Roraima. Eu cismei. Então lá você tem esses 74 só desse trabalho aqui, mas tem 80 e poucos, né, temas que você pode recorrer, ouvir, né, sugerir para um amigo. Não é monetarizado. Não tem controle nenhum de quem entra lá ou não. Mas está para o universo, não é? Escolhe um tema qualquer lá, daqueles de 60 minutos, e eu acho que você vai ganhar. Pelo menos uma palavra pode servir para modificar algo que você esteja querendo modificar. Como eu trabalho muito com mulheres, muito com abusos e homoafetividade e tal, papá, é um lado do meu trabalho, também está lá, está tudo lá, né? O que eu venho sentindo e falando, que eu acho que pode reverberar no mundo. Então, eu fico me questionando se eu continuo esse trabalho aqui ou não. Aí eu penso, não, eu vou continuar, porque, como diz a Kátia Jorge e a Letícia, que trabalham comigo, você bota lá no YouTube, pode ser que algum dia alguém precise. Como eu acredito na força do universo, pode ser que alguém um dia precise encaminhar para um amigo, né? Precise, sei lá, qualquer coisa, revisitar um tema. Então existem formas de se tratar. Eu estou citando, e vou citar também aqui os grupos de 12 passos. Eu preciso fazer isso. Por quê? É bom, bonito e barato. Eu estou falando para aquelas resistências de quem não está dando conta e não busca suporte. Não é? O grupo de 12 passos, o Bill W., quando criou ele criou um negócio apenas genial, né? Era depois da Segunda Guerra, então aconteciam nas igrejas, mendigos e tal. Então ele criou o projeto de uma sacola. Então você bota a mão na sacola. Se você quiser deixar lá dentro $1 milhão, você deixa. Se você só tiver uma moedinha, você deixa. Se você não tiver nada, você pode deixar também. Porque é muito anônimo. E essa questão da colaboração ou não, né, dá dignidade ao que você está fazendo ali. São inúmeros grupos hoje, inúmeros. O programa de 12 Passos ele é um só, né, para todos os grupos que usam Anonymous. Mas eles estão aí disponíveis, e agora com a internet, cara, tá bombando. Né? Não tem só sala presencial, tem as salas online, né? Então você está aqui no Rio de Janeiro fazendo uma partilha com uma pessoa que está em Belém, mas que tem a mesma questão que você. Então o objetivo desses grupos todos é você promover a ajuda mútua. E quem pode me ajudar mutuamente da melhor forma é quem vive alguma coisa como eu vivi. Essa pessoa sabe falar com propriedade, não é? E eu posso aprender com ela o que fazer.
para melhorar uma condição minha, que pode ser de comer compulsiva, aí a CCA, pode ser AA, que é alcoólicos, pode ser NA, que são as drogas, né? Pode ser CODA, que é para codependentes, pessoas que precisam dos outros. Pode ser um DASA, dependente de amor e sexo anônimos. E assim vai. Temos jogadores anônimos. Imagina agora com esse boom das bets. Cara, eu tenho horror a isso. Realmente é uma tristeza ver meu país ter e criar e facilitar meios para o jogar compulsivo. É uma lástima, mas existe os jogadores anônimos. Era um grupo muito pequeno, ele está aumentando por causa do game, né? Esses games, e agora com as bets a coisa está degringolando, né? Mas enfim, quero dizer que são muitos grupos, né? Então nós podemos entrar na internet, buscar, participar de uma sala, né, para falar daquele tema que nos incomoda, ouvir companheiros que já passaram por aquela mesma situação, aí que entra a ajuda mútua. Eu aprendo com a vivência do meu companheiro. Lá não é uma troca, não tem debate. Mas se você tem 2 olhos e 2 ouvidos, você vai ouvir alguém que está falando sobre um tema que é dele, mas que por acaso no universo também parece com o seu. Então esta é uma forma também de tratamento. Ou seja, as pessoas podem se tratar de alguma coisa que não é simples, né? Que é essa necessidade extrema de fazer tudo perfeito e certo, porque é assim que o mundo nos cobra, né? Essa coisa que não erra, não pode errar, não pode deixar de fazer algo que você se programou para fazer em 2025. Sim, você pode deixar de fazer algo, desde que essa decisão de não fazer seja tomada em seu benefício, não como uma derrota daquilo que você se propôs a fazer e não conseguiu fazer. É uma decisão que eu tomo. Eu não vou fazer essa coisa aqui desse jeito, com essa amplitude, vou fazer metade, né? Mas eu não posso tomar isso como um erro, como uma falha, como eu não dei conta, eu sou assim, eu me culpo porque eu não consigo fazer. Não, eu fiz o meu mínimo, porque era o que eu estava podendo fazer, era o meu mínimo. Então, enaltecer esse mínimo, né? É pouco, mas foi o que eu pude fazer. Estou conseguindo fazer. Aí, isso dá um ânimo, dá uma vontade, não é? E o que eu posso dizer aqui para esse tempo que eu fiz, o que eu estou fazendo e o que falta fazer pela minha prosperidade, eu acho que hoje eu sinto muito que é amor. Interessante, né? Porque amor por mim, amor pelas coisas que eu quero fazer, amor pelos meus, amor por todos, né? Amor naquilo que eu faço, das coisas que eu faço, né? É fundamental. Às vezes eu estou fazendo uma atividade, né, que eu considero irrelevante ou ruim, chata. Mas se eu botar amor nessa atividade, pode ser que essa atividade me recompense com muitas coisas. E talvez com o mesmo amor. Então, não existe coisa pequena que eu estou fazendo. Não existe. Não pode pensar assim. Porque esse pequeno bem feito pode ser muito grande. E pode ser o impulso que você precisa, não é? Mesmo começando pequeno. Então, não deixar de fazer. E o que fizer, acolher. Ficar feliz. Poxa, eu consegui. Eu hoje consegui.
Só por hoje, eu não sei se amanhã eu vou conseguir também, porque isso é a exigência, né? Mas hoje eu fiz. Eu tinha uma pequena meta hoje, dia quarta-feira. A minha pequena meta, por exemplo, era chegar aqui e fazer o Conversando. Aí eu vi que eu tinha feito uma bobagem nesse negócio de... Eu tenho perfil duplo, né? Eu devo ter clicado lá para sincronizar. Eu me perdi, não sabia onde eu estava. Aí eu fui procurar, né, onde é que eu ia fazer o Conversando. Conversando é feito no meu Instagram profissional. E fui catar, gente, foi muito difícil. Eu com a mesma foto, sabe, com a cara de idiota. E eu não me achava no Instagram profissional. Assim, porra, eu queria fazer tanto meu trabalho hoje, porque da outra vez foi um motivo técnico, e hoje foi motivo técnico de burrice. De alguém que fez uma coisa que não sabia fazer, não pediu ajuda, foi encarar e foi, meteu as caras e errou. Mas eu tenho que enaltecer que o meu movimento, mesmo tendo entrado atrasado, mesmo a foto não sendo aqui a foto, né, tem que trocar, a Kátia depois vai dar um jeito nisso para mim, com certeza, vai consertar a bobagem que eu fiz, mas eu não deixei de fazer o Conversando. Mais uma vez, poderia ser por motivos técnicos. Então, isso me dá a felicidade necessária para agora, nesse horário, né, poder parar e entrar em contato com as minhas coisas, e até com esses errinhos, né? Então, queridos buscadores, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Nós vamos estar juntos. Deixa eu dizer a próxima data. Nós vamos estar juntos agora em agosto, no dia 6 de agosto, né? Eu ainda não sei o tema do mês, mas provavelmente vai ser responsabilidade emocional no relacionamento com o outro. Deve ser esse em agosto, com certeza. Aliás, deve ser não, já está pintando, porque nós estamos começando agora em julho a falar de responsabilidade emocional conosco, né? Conosco mesmos, cuidando de nós mesmos. Aí vamos falar da responsabilidade emocional no relacionamento com o outro. Tá bom? Então é isso. Fiquem bem, fiquem felizes. Eu estou muito feliz que vocês estiveram por aqui. Os que puderam estar, estão. E lá vai ficar aí no Instagram. E depois vai lá pro YouTube. Tá bom? E aguardo vocês no mês que vem, em agosto. Um beijinho. Fiquem bem. E entre lá no Instagram, nas coisas, porque eu estou fazendo muitas coisas. Agora vai ter um presencial sábado, que é um trabalho que eu adoro fazer, porque eu vou ver todos os meus pacientes, todas as pessoas, e vamos falar de responsabilidade emocional, cuidando de si mesmo, e vamos ter uma tarde de constelação familiar, tá bom? Então é isso, gente. Todos convidados. Beijos. Fiquem bem. Muito amor nessa hora. Ô, Mary, querida. Tudo bem? Você está aí? Um beijo. Tchau, gente. Oh, querida, eu estou linda? Que bom. Que bom. Estou vendo aqui como é que eu saio, Mary. Que eu hoje estou completamente imbecilizada diante da internet. E da outra vez eu saí e joguei fora o conteúdo. Foi complicado. Mas eu agora vou tentar dar um jeito aqui, tá? Um beijinho. Muito bom te ver. Te amo.